começar agora com emoção, o programa que toca o coração. Palavra da verdade nessa estação. A partir de agora, na Cultural FM, programa Palavra da Verdade. Direção Elierquim e Roberto Galvão. Essa é mais uma ação evangelizadora da Igreja Batista de Limoeiro. No ar, programa Palavra da Verdade. Mesmo quando a estrada parecer deserta, a fé nos guia e a porta está aberta. Na palavra, força pra continuar. Graça e paz, meu amado e minha amada. Estamos chegando até você pelas ondas da 96,3 com o programa Palavra da Verdade. Estamos aqui nos estúdios já com o pastor Claudomir, Elierquim e o nosso irmão dos controles de som. Que você fique conosco até às 19 horas. Temos uma palavra diferenciada para o seu coração nessa noite. Pastor Claudomir, boa noite, graça e paz. Boa noite, meus queridos. Eu gostaria de saudar nossos ouvintes e dizer da nossa alegria de mais uma vez podermos estar aqui participando desse programa que é de fato inspirador para nossas vidas, e chamamos a sua atenção para que esteja ligado conosco. Certamente o Senhor tem uma palavra para você nesta noite. Que Deus nos abençoe. A paz do Senhor, queridos ouvintes. Onde quer que você esteja, em casa, no trabalho, ou estando viajando, receba esse momento como uma oportunidade de ouvir aquilo que Deus tem preparado para você e para o seu coração. Maravilhoso e eterno Deus, nosso Pai, nós te louvamos, Pai, por mais esse dia na tua presença e por esta oportunidade, Pai, de estarmos aqui mais uma vez a serviço do teu reino. Portanto, ó Deus, estamos na submissão, Pai, do teu Santo Espírito. Ilumina-nos, ó Deus, para que possamos transmitir aquilo que tu queres aos corações que necessitam da tua palavra. Aqueles que porventura, Senhor, já te conhecem como único e verdadeiro Deus, e já tem nomeado o teu Filho Jesus como único e suficiente Salvador da sua vida. Que sejam momentos de edificação, de aprendizado, de crescimento espiritual. E para os nossos amigos que estão ao alcance de nossa voz e que ainda não fizeram essa decisão, que o teu Espírito Santo se manifeste, Pai, trazendo a revelação da tua verdade, Pai, aos seus corações. Que eles possam também, Senhor amado, se apropriar dessa tão grande salvação em Cristo Jesus. Permanece, portanto, conosco, nos iluminando, em nome de Jesus. Amém e amém, Senhor. Amém. Tua palavra escondi, guardada no meu coração, pra eu não pecar contra ti, Senhor. A tua palavra escondi, as vestes do sangue. O texto escolhido pelo programa para hoje está escrito no Evangelho de Mateus, no capítulo 8, versículo 23 em diante. Diz assim a palavra: E estando ele no barco, seus discípulos seguiram. E eis que no mar se levantou uma grande tempestade, que o barco era coberto pelas ondas. Ele, porém, estava dormindo. E os seus discípulos, aproximando-se, o despertaram, dizendo: Senhor, salva-nos, que perecemos. E ele disse-lhes: Por que temeis, homens de pequena fé? Então, levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e seguiu-se uma grande bonança. E aqueles homens se maravilharam, dizendo: Que homem é este, que até os ventos e o mar lhe obedecem? Que o Senhor aplique essa leitura em nossos corações. Amém. Amém. Possa ver tua glória em meu rosto,
Senhor, ecoar sobre as águas agitadas da alma inquieta que não consegue descansar. Tua voz, Senhor, fez surgir o universo. Tua voz, Senhor, é cheia de majestade. Ela aponta a direção, dissipa toda a confusão e traz luz na escuridão. Eu preciso calar todas as vozes, menos a tua. Silenciar todas as vozes, menos a tua. As vozes, menos a tua. Senhor, silenciar todas as vozes, menos a tua. A tua. A tua. Se eu não te ouvir, eu morro. Se eu não te ouvir, tua voz é livramento no meio do tormento. Tua voz é tudo. Mas se eu te ouvir, eu vivo. Se eu te ouvir, eu prospero. Tua voz é segurança no começo, meio e fim. Tua voz é Programa Palavra da Verdade. Estamos voltando com o programa Palavra da Verdade. O tema que nós vamos descortinar essa noite é uma afirmação, não é, Lia? A tempestade na caminhada. Faz parte da caminhada com Deus. Não é pelo motivo de nós já estarmos aceitados Jesus, estarmos na parte dos salvos, que a nossa vida vai ser uma belezura, não é? E vamos encontrar um vale a tempestade. O texto que nós lemos, Jesus vai numa embarcação, né? No mar da Galiléia, atravessando um lago daquele, e de repente o mar alvoroçou-se, né? E Jesus estava dormindo, e os discípulos se apavoram. Esses discípulos, pastor, eram homens salvos pelo sangue derramado de Jesus, porque passou por uma tempestade muito grande e se apavoraram. Interessante, meus queridos, é que eram homens que, segundo se tem informação, eram homens afeitos à lida com o mar, pescadores, né? Homens que eram acostumados a lidar com tempestades. Mas eu creio que aquela tempestade deve ter excedido justamente assim as experiências anteriores, de tal forma que eles ficaram incomodados com a presença de Jesus ali dormindo no barco, né?
e eles tiveram que despertar Jesus, pedindo socorro a Jesus. Não se dá que morramos, que pereçamos, e Jesus os chama de homens de pequena fé, não é? Porque na realidade o desafio da vida cristã nós estamos em meio a uma realidade que não é a realidade proposta por Deus para nossas vidas. A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. O que é um jazigo? O jazigo é uma sepultura. O mundo está sepultado no maligno. Os valores que o mundo vive não são os valores que Deus deseja para nós, seres humanos. Inclusive, eu vou além. A própria natureza, a Bíblia diz que ela geme com dores de parto, aguardando a sua redenção. Imagina, porque o homem, ele não só tem afetado a partir do pecado a sua própria existência, seus relacionamentos, mas também a própria natureza. A natureza hoje, meus irmãos, ela é totalmente deturpada. Você tira a partir justamente da nossa alimentação, né? A gastronomia humana hoje ela é marcada por muitas químicas, muitas substâncias que são nocivas, né, à nossa saúde, corpo humano, né? Ao corpo humano. E de onde vem isso? Vem justamente da avareza do homem, do apego do homem ao dinheiro. Do modernismo mesmo, né? E o indivíduo está muito mais preocupado, Galvão, em gerar renda do que propriamente com a saúde do seu semelhante, né? Então eles burlam as leis, eles burlam as normas e fazem com que prevaleça justamente o seu lucro fácil. E isso vem de onde? Vem do pecado, né? Do fato de que o indivíduo ele perdeu a dimensão da sua relação com Deus e a dimensão da justiça. É por isso que Jesus disse aos seus discípulos inicialmente: eu vos envio como quê? Como ovelhas ao meio de lobos. Então as tempestades, as crises, as dificuldades são naturais na vida do cristão e sobretudo quando você quer viver uma vida na dependência íntegra, né? Na dependência, na relação com Deus, na orientação da sua palavra. Aí você é realmente confrontado, impactado, né? Porque parece que nós estamos na contramão. A gente às vezes é até ridicularizado, porque nós temos determinados comportamentos e práticas. Por exemplo, na nossa cultura, as pessoas não aceitam com facilidade que eu sou um homem que vive para uma mulher só, que eu sou fiel à minha esposa desde 42 anos, que do início do meu casamento até hoje, eu nunca traí. Aí isso fica difícil para a mente de uma pessoa que não tem esse entendimento espiritual da parte de Deus, que Deus quer que nós nos preservemos para Ele em santidade, e todo pecado ele é dirigido contra a santidade de Deus. Você não peca contra o outro, você peca contra a santidade de Deus, dele. Não é verdade? Aí o próprio Jesus disse: no mundo tereis aflição. Não é porque a gente é crente que a gente está livre das tempestades desse mundo. Ele aqui. Ô Galvão, o nosso tema é: a tempestade faz parte da caminhada com Deus. Quando a tempestade chega, ela chega sem avisar, pastor. Ela testa a nossa fé, revela a nossa fraqueza e nos convida a confiar mais profundamente em Deus. É nesse ambiente de pressão que somos moldados, preparados para viver algo maior. A Bíblia deixa bem claro: em frente às aflições, quantas pessoas não passaram por aflição, né? Jesus disse: no mundo tereis aflição, como o pastor falou, mas tem bom ânimo que eu venci o mundo. Paulo afirmou que é necessário passar por muitas tribulações para entrar no reino de Deus. Isso mostra que a tempestade não é uma exceção, mas faz parte do processo. Até porque não é pelo motivo de eu já aceitei Jesus que eu vou estar livre desse mundo. Eu não estou vivendo aqui no mundo, né? Eu estou sujeito a tudo que passar. O salmista diz que andou pelo vale da sombra da morte. Então aqui nada está. Nós estamos livres de nenhum mal desse que possa nos acontecer, né? E os grandes homens de Deus passaram por um processo de sofrimento e aflição. Você tira por José do Egito, foi traído pelos seus irmãos, foi vendido, e nem assim a sua fé cresceu, e no fim de tudo ele foi vitorioso. E a gente vê Paulo, que passou por tantas dificuldades, tanto sofrimento, sendo servo de Deus. Ele não, hora nenhuma ali, aqui, ele baixou a cabeça.
ele era como um próprio versículo dele: combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Na hora que chamaram o julgamento de Paulo, isso aí é muito doloroso. Quando julgaram ele, Paulo, e ele chegou para ser julgado, era para botar já a cabeça naquele tronco ali e passar o cutelo, né? Então, e quando Paulo estava preso ali na prisão, ele algemado nos pés, nos braços, todo ali naquele ambiente sujo, imundo, o que ele fazia? Ele louvava e glorificava Deus. Aí, se você analisar bem o contexto humano, o cara pode dizer assim: mas Deus, por que eu estou nessa situação? Porque eu estou sofrendo, eu sou teu servo. Mas ele estava ali glorificando e exaltando o nome do Senhor Jesus Cristo. Há uma expressão do apóstolo Paulo, irmãos, que é interessante, quando ele diz que todas as coisas juntamente contribuem para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados por seu decreto. Muitas vezes a gente não entende, não compreende no momento que está se passando, né? Inclusive é interessante que Paulo, ele é tão coerente que ele chega a dizer: eu, prisioneiro de Cristo, porque ele entendia que as prisões que ele estava passando por elas eram concessão de Deus. Nada acontece sem que Deus não consinta, e há um propósito em tudo isso, não é? E nós não estamos imunes, como vocês disseram aqui, muito bem disseram, às tempestades, às crises, às dificuldades, porque nós estamos num mundo no qual impera justamente a maldade, onde impera o mal, e nós somos uma exceção à regra. Tem um hino ali aqui do nosso cantor cristão que diz que somos embaixadores aqui, né? De terra estranha eu sou, do reino lá do céu, embaixador eu sou. Ou seja, é essa consciência que tem que nortear a vida do crente. O crente não pode querer que esse plano aqui seja o fim em si mesmo para a sua vida, para a sua existência. A nossa vida, ela se projeta para uma eternidade onde não haverá dor, não haverá injustiça, não haverá nada que venha a trazer angústia, sofrimento para nós. Estaremos para sempre com o Senhor. Essa é a promessa que nós temos da parte dele. E enquanto vivemos aqui, esses valores têm que estar intrinsecamente no nosso ser, nos nossos relacionamentos. Essa é a proposta. É por isso que os cristãos, eles são perseguidos, não é? Muitas vezes a gente mora num determinado contexto onde as pessoas não nos compreendem, nos ignoram e muitas vezes atentam contra nós. Mas a Bíblia diz que quando vos injuriarem e mentindo disseram todo mal contra vós por amor de mim, exultai e alegrai, porque é grande o vosso galardão no céu. Ou seja, vale a pena estar firme na dependência e na presença de Deus para a glória dele, não para a nossa glória pessoal. Ô pastor, e muitas pessoas pensam que toda dificuldade é resultado de pecado ou desobediência a Deus, né? Mas a Bíblia mostra que Jó era justo, mesmo assim enfrentou grandes dificuldades e muita luta. Essas dificuldades, muitas vezes, irmãos, elas vêm para ressaltar a nossa fidelidade a Deus. Testar um né? teste. Justamente. Quando nós fazemos uma prova na escola, qual é o propósito da prova? É que você seja aprovado. Então a Bíblia diz que Deus, ele não nos prova além das nossas forças. Porque com a aprovação vem também o escape. Ele está presente, porque na realidade ele não prometeu que nos tornaria imunes, isentos de sofrimento, de angústia, de dor, de crise, não. Mas ele nos prometeu o quê? Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Então a presença dele, graciosa, né, ela nos sustenta, ela nos mantém, como foi na vida de Jó, citado aqui pelo nosso irmão ali aqui. E aquele que for fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Ô, pastor, eu tenho aqui uma pergunta de um ouvinte que diz assim: se Deus está comigo, por que estou passando por tanta dificuldade? Meu amado irmão, a vida realmente é um processo, né? E viver, não se tem um mapa para viver. Eu diria a você que Deus, ele não nos fornece um mapa, ele nos fornece a iluminação para cada passo. Ou seja, nós não sabemos o que vai acontecer amanhã, depois, enfim, porque se nós formos nos preocupar com isso, nós vamos entrar numa paranoia. Isso tem marcado a vida de muitas pessoas na nossa geração. Hoje nós vemos pessoas sendo autodestruídas por conta das suas lembranças do passado, que representa a depressão. O indivíduo entra no estado de depressão porque ele quer ter modificado o passado dele, quer ter superado suas crises, seus traumas, mas o passado, eu quero dizer a você, que é o único tempo que você não pode construir nada. Você tem um futuro que tem também trazido muita angústia, muito sofrimento,
a muitas pessoas. Por quê? Porque a ansiedade ela tem tomado conta do ser dos indivíduos, levando-os a querer antecipar o futuro. Você tem uma situação para você resolver semana que vem, você já está arrancando os cabelos, comendo as unhas essa semana, e muitas vezes você cria uma expectativa tão negativa de tudo aquilo, e quando você chega diante da realidade, você percebe que não é nada daquilo. E isso tem sido um prato cheio para que Satanás aprisione as pessoas. Isso é terrível. Então vamos viver o presente. O termo presente quer dizer, é uma dádiva. Está hoje vivo, presente aqui nesse momento da história, é uma dádiva de Deus para todos nós. Eu lhe confesso, pastor, que eu ultimamente, todo dia para mim é o último dia. Eu vivo ele como se fosse o último dia da minha vida. E tenho que ser assim mesmo, porque daqui para frente, né, com esses 73 nas costas. Eu poderia dar um testemunho a respeito da sua conduta, porque eu tenho convivido com você, meu irmão, e eu percebo que você vive intensamente. Porque essa é a proposta, você está vendo o presente intensamente. Você não sabe, você sabe que é portador de algumas deficiências da sua saúde física, mas nós temos a consciência que estamos na mão do Senhor, né? Você só vai partir do momento que o Senhor quiser que você parta, né? Essa semana você teve um problema de saúde, nós soubemos, mas você está aqui conosco, esteve conosco hoje no Café com Fé da Manhã, lá, né, no sítio, junto com nossos amigos ali, celebrando o aniversário. Várzea de Passira, celebrando ali o aniversário de Djalma, de Conga, que esteve conosco também. Estávamos ali celebrando diante do Senhor, tivemos a oportunidade de orar, de falar da palavra de Deus. Isso é algo que a gente não pode abrir mão. Você não está em cima de uma cama depressivo. Cadê Galvão? Está ali todo acabrunhado, não quer falar com ninguém. Pelo contrário, você tem sido motivo para que outras pessoas que são saudáveis olhem para você e sejam motivados a continuar vivendo, porque é um presente de Deus, a vida que Ele nos dá. Ô pastor, nesse mesmo pensamento tem outra pergunta aqui. Como manter a fé em meio à dor? A fé, meus irmãos, como diz o escritor aos Hebreus no capítulo 11, a fé é o fim e fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Então viver pela fé é viver o sobrenatural de Deus, né? Você não está vendo, mas se você conhece e busca conhecer a vontade de Deus para a sua vida, você vai tomar posse, porque Deus vai querer sempre o melhor para nós. A Bíblia diz que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Então veja que não há nada de negativismo naquilo que a palavra afirma a respeito da nossa dependência da vontade de Deus, porque Ele sempre quer o melhor para nós. Até mesmo a nossa partida daqui para a eternidade, se nós a fazemos no entendimento de que Cristo, Ele morreu na cruz do Calvário para nos reconciliar com Deus, então essa morte não é uma incógnita, mas ela é uma ponte que é estabelecida entre a sua situação hoje e a situação eterna que Deus reservou para você, vivendo com Ele na eternidade. Programa Palavra da Verdade. Queridos amigos, às vezes, a vida nos apresenta tempestades que parecem querer afundar nosso pequeno barco. Olhamos para o horizonte e só vemos nuvens escuras e ondas assustadoras. Nesses momentos, é fácil sentir o coração afundar, junto com a nossa esperança. Lembro-me daquela noite no mar da Galileia, quando os discípulos pescadores experientes se viram à mercê da fúria da tempestade. O medo tomou conta deles, mesmo com Jesus dormindo tranquilamente no barco. Eles o acordaram desesperados. Mestre, não te importas que pereçamos? E o que Jesus fez? Ele não apenas acalmou o vento e o mar, mas antes perguntou: por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? A verdadeira calmaria não estava só na ausência da tempestade, mas na presença dele. Mesmo quando tudo parece perdido, Ele está conosco. Confie. A paz dele supera qualquer tempestade. Que essa certeza ilumine os vossos corações. Aleluia. Vento balançou meu barco em alto mar, o medo me cercou e quis me afogar, mas então eu clamei, ó Filho de Davi, Ele me
escutou, por isso estou aqui. O vento ele acalmou, o medo repreendeu. Quando ele ordenou, o mar obedeceu. Não temo mais o mar, pois firme está minha fé. No meu barquinho está Jesus de Nazaré. Se o medo me cercar, ou se o vento soprar, seu nome eu clamarei, ele me guardará. Só que aquele início glorifica o nome do Senhor Jesus. Aleluia, aleluia, aleluia. Comigo, povo de Deus, diga: o vento balançou meu barco em alto mar, o medo me cercou e quis me afogar, mas então eu clamei ao Filho de Davi, ele me escutou, por isso estou aqui. O vento ele acalmou, o medo repreendeu. Quando ele ordenou, o mar obedeceu. Não temo mais o mar, pois firme está minha fé. No meu barquinho está Jesus de Nazaré. Se o medo me cercar, ou se o vento soprar, seu nome eu clamarei, ele me socorrerá. Programa Palavra da Verdade. PE Farma, em parceria com os laboratórios, tem o menor preço em medicamentos. Visite e comprove. A PE Farma, junto com a CIMED, vem apresentar toda a linha de Lavitan com desconto especial. Agora lembre-se, Lavitan não é remédio. Lavitan é suplemento alimentar que seu corpo necessita. PE Farma, na Avenida Santo Antônio, em frente ao Banco do Brasil. Peça agora seu medicamento pelo zap 98950-2400. Uma seleção incrível de instrumentos musicais, violões, pandeiros, flautas e muito mais. E para o seu evento ou igreja, confira nossas caixas de som potentes. Temos microfones e mesas de som de alta qualidade, além de uma grande variedade especial de bíblias. Só Som Eletros, na Travessa da Câmara de Vereadores, em Limoeiro. Nosso fone zap 973 34 46 81. Só Som, tudo de música pra você. Atenção Limoeiro, a Casa dos Colchões, loja 100% Ortobon, está com uma super promoção. Colchões com conforto de verdade, descontos especiais e parcelamento em até 12 vezes. Troque seu colchão antigo e volte a dormir bem. Passe agora na Casa dos Colchões e aproveite. Seu descanso começa aqui. E aí, quer mudar de vida? Garanta já seus prêmios com a Shinerai. Compra tua moto, entra no site da promoção e participe agora mesmo. São milhões de prêmios e sua chance pode estar aqui, agora. Promoção Shinerai, entrega tudo com Natal. Estamos apresentando na Cultural FM, programa Palavra da Verdade, mais uma ação evangelizadora da Igreja Batista de Limoeiro. Ô pastor, o Salmo 116, no versículo aqui, diz que cordéis de morte me cercaram. Como é que uma pessoa que já se diz salva, ele se depara com um versículo desse na Bíblia? Cordéis de morte me cercaram.
A angústia do inferno se apoderaram de mim. Encontrei aperto e tristeza. Vamos destrinchar esse versículo. Rapaz, na realidade, o que nós entendemos é que a relação do homem com Deus não imuniza o homem, né, de viver a sua experiência enquanto ser humano. Angústia, sofrimento, dor. O próprio Deus encarnado, Jesus Cristo, ele passou por isso, né? Ele chega no apogeu, no ápice da sua angústia, do seu sofrimento, ele suou sangue, né? Eu não tenho conhecimento de nenhum registro de nenhum outro ser humano cujos poros tenham sido abertos para sair sangue. Para acontecer, né? Isso, né? Tamanha angústia, porque na realidade era o homem Jesus, mas é o próprio Deus encarnado, e ele projetou na sua mente humana aquilo que viria logo em seguida, né? Toda a angústia que ele passou, todo aquele peso do pecado da humanidade que ele trouxe sobre si, né? E isso o angustiou profundamente, né? Às vezes as pessoas questionam sobre essa questão, mas Jesus, ele era humano, e como nós, ele estava suscetível a esse tipo de sofrimento, como também os servos dele, os servos de Deus ao longo da história, tanto do Antigo Testamento como do Novo. Você vê o apóstolo Paulo, ele transmite para nós uma crise existencial tão profunda que ele diz: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Porque o bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que eu quero, esse eu faço. Porque quando eu penso em fazer o bem, o mal está às minhas portas. Isso é uma realidade para todos nós. Muitas vezes até fazendo o bem, você está fazendo mal. Quer ver um exemplo muito claro? Por exemplo, fazer concessões a nossos filhos que venham a prejudicá-lo, né? Quantas pessoas da sociedade hoje que muitas vezes se privam do convívio com seus filhos, de acompanhar a vida dos seus filhos, escolar, social, esportiva, às vezes, não vou não, porque eu não tenho tempo, meu filho não vou. Só que para o seu filho, para o meu filho, o mais importante é a nossa presença, muito mais do que presente. Às vezes o presente do filho no aniversário é um carro novo, é uma moto zero, para o menino se esbagaçar em cima da moto, às vezes morrer num acidente. Por quê? Porque muitas vezes não teve aquele acompanhamento de papai e mamãe, e no entendimento que você está fazendo bem, você está preocupado em ser o provedor daquele seu filho, muitas vezes você se isenta, abre mão de uma coisa tão importante que é o relacionamento filial, paternal, que deve marcar os nossos relacionamentos familiares. Quantas famílias estão assim destruídas? Filhos que entram nas drogas porque os pais não estão presentes, e aí eles se aconselham com pessoas que não têm interesse no seu crescimento, no seu bem-estar. É uma constante, chega para nossos ouvidos esse tipo de informação. Hoje nós temos visto aí, meus irmãos e queridos ouvintes, um registro de uma estatística assim, de feminicídio, que é uma coisa impressionante. Parece que quanto mais se divulga nas mídias, mas parece que é uma propaganda, parece que é um estímulo. Pessoas que rompem o relacionamento, daqui a pouco vai tirar a vida do outro, porque se acha nesse direito. Imaginem que distância as pessoas têm assumido daquilo que é o padrão de Deus para a vida humana. E muitas vezes nós, cristãos, também nos vemos numa situação semelhante, porque a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, é contra as potestades. Satanás, ele tem investido justamente para destruir nossas famílias, nos destruir primeiramente como pessoas e destruir nossas famílias como instituição e, consequentemente, a nossa sociedade. O apóstolo Paulo, ele, em uma certa ocasião, ele disse que orou ao Senhor, né? Porque orou 3 vezes porque estava com espinho entre as carnes. Na carne, né? Na carne, né? E Jesus disse: a minha graça te basta. Porque o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Diante de tua presença me encontro sem
sem o teu amor. Por isso venho te buscar, porque eu preciso, meu Deus, em teus braços estar, morar em teu coração e entregar-me a ti inteiramente. Me abandonarei em ti, Senhor, em ti repousarei. A tua ternura me acolhe, um refúgio seguro encontrei. O meu coração vem a te render. Toma meu ser, meu querer. Recebe, Senhor, minha vida como prova viva de amor em teu altar, Senhor. Por isso venho te buscar, porque eu preciso, meu Deus, em teus braços estar, morar em teu coração e entregar-me a ti inteiramente. Me abandonarei em ti, Senhor, em ti repousarei. A tua ternura me acolhe, um refúgio seguro encontrei. O meu coração vem a te render. Toma meu ser, meu querer. Recebe, Senhor, minha vida como prova viva de amor em teu altar, Senhor. Me abandonarei no teu amor em teu altar, Senhor. Me abandonarei no teu amor em teu altar, Senhor. Programa Palavra da Verdade. PE Farma, em parceria com os laboratórios, tem o menor preço em medicamentos. Visite e comprove. A PE Farma, junto com a CIMED, vem apresentar toda a linha de Lavitan com desconto especial. Agora lembre-se, Lavitan não é remédio. Lavitan é suplemento alimentar que seu corpo necessita. PE Farma, na Avenida Santo Antônio, em frente ao Banco do Brasil. Peça agora seu medicamento pelo zap 98950-2400. Uma seleção incrível de instrumentos musicais, violões, pandeiros, flautas e muito mais. E para o seu evento ou igreja, confira nossas caixas de som potentes. Temos microfones e mesas de som de alta qualidade, além de uma grande variedade especial de bíblias. Só Som Eletros, na Travessa da Câmara de Vereadores, em Limoeiro. Nosso fone zap 973 34 46 81. Só Som, tudo de música pra você. Atenção Limoeiro, a Casa dos Colchões, loja 100% Ortobom, está com uma super promoção. Colchões com conforto de verdade, descontos especiais e parcelamento em até 12 vezes. Troque seu colchão antigo e volte a dormir bem. Passe agora na Casa dos Colchões e aproveite. Seu descanso começa aqui. E aí, quer mudar de vida? Garanta já seus prêmios com a Shinerai. Compra tua moto, entra no site da promoção e participe agora mesmo. São milhões em prêmios e sua chance pode estar aqui, agora. Promoção Shinerai, entrega tudo com Natal. Estamos apresentando na Cultural FM, programa Palavra da Verdade, mais uma ação evangelizadora da Igreja Batista de Limoeiro.
Estamos voltando com o programa Palavra da Verdade. O tema continua o mesmo, né? E o pastor Claudomir vai dar agora fazer uma breve reflexão sobre esse tema. Meus amados, nós gostaríamos ainda de compartilhar com vocês, à luz da palavra de Deus, na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 6, os versos de 10 em diante, onde nós lemos o seguinte: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, revestivos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficai firmes. Estais, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade e vestido a couraça da justiça, calçado os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação, meus irmãos, e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Temos lido até o verso 17, que o Senhor nos abençoe. Meus queridos, eu gostaria de, a partir desse texto que nós lemos, trazer, certamente nós suscitamos em vocês, né, uma pergunta: como fazer para lidar com essa situação? O apóstolo Paulo, aqui na qualidade de um discípulo remanescente de Jesus, tornou-se o apóstolo, né, que substituiu, da perspectiva de Deus, a Judas, que deixou a vacância quando ele traiu Jesus. Ficaram 11, a igreja elegeu 2 para que fosse entre eles escolhido, mas de fato o escolhido, no nosso entendimento, à luz da Bíblia, é Paulo, o apóstolo que vem, como ele diz mesmo, né, como um abortivo, fora de tempo. Inclusive questionaram o seu apostolado, e Paulo disse: eu vi o Senhor, né, como abortivo, quer dizer, fora de tempo. Ser apóstolo implicava dizer que o indivíduo tinha visto Jesus. E como Paulo não tinha sido contemporâneo de Jesus do ponto de vista de ter caminhado com ele no seu ministério terreno, mas posteriormente nós temos registro de que Paulo esteve com Jesus, esteve 3 anos sendo instruído por Jesus no deserto da Arábia, além de todo o seu preparo aos pés de Gamaliel. E esse homem, ele tinha uma vivência muito profunda do Evangelho. Como ele viveu profundamente o judaísmo e foi tão zeloso com a sua convicção que chegou ao ponto de perseguir a igreja. Ele disse que perseguiu e matou, né? Ele participou da morte de Estevão, foi o primeiro mártir do cristianismo, é algo que marcou, inclusive Galvão fez menção ainda há pouco. E o nosso entendimento é que esse espinho na carne justamente era esse. Porque Satanás, ele está sempre querendo nos esbofetear e colocar diante de nós o nosso passado, o que fizemos de errado. Olha, tu quer ser santinho agora, tu quer ser bonzinho. Quantas pessoas dizem, né? Mas rapaz, tu fizesse, acontecesse, e nomeiam e começam a elencar todo o nosso comportamento pregresso que antecedeu a nossa aceitação por Cristo, e acham que isso realmente não nos proporciona, não nos permite lançarmos mão da graça de Deus. A graça de Deus é graça, é favor imerecido, não é? Mas a vida cristã, como ainda há pouco aqui em off nós falávamos, eu e Galvão, traz muitas implicações que são realmente difíceis. Servir ao Senhor não é fácil, sobretudo em meio a uma geração que vem como um rolo compressor querendo imprimir a sua marca, o seu comportamento. Por isso que o apóstolo Paulo diz: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis, ou seja, não tome a forma desse mundo, mas renovai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então o apóstolo Paulo, ele foi de certa forma criado, e a sua vivência num ambiente belicista, num ambiente de guerras, num ambiente de exército, de soldados, de militares. Ele traz aqui pra gente uma linguagem militar, fazendo um paralelo entre a batalha que nós travamos espiritual nesse plano enquanto cristãos, com a batalha que era travada nos campos de batalha lá, né, pelas guerras convencionais. No entanto, ele fala, trazendo um paralelo muito forte, dizendo que nós temos que cingir os nossos
lombos com o evangelho da paz, estamos realmente cobertos pela couraça da justiça, calçado os nossos pés do evangelho da paz. Ou seja, o que deve fundamentar o nosso comportamento, a nossa vida, é o ensinamento do Senhor, não as nossas conveniências, não as convenções humanas, sociais, que muitas vezes nos distanciam daquilo que é o propósito de Deus para a nossa vida. O apóstolo Paulo, ele tem essa consciência de que ele estava lançado no meio de uma batalha espiritual, e o nosso inimigo não é o vizinho que está muitas vezes nos perseguindo, muitas vezes atitudes que fala mal de você, que lhe persegue na escola, no trabalho. Esse não é o seu inimigo, é o que Paulo está dizendo. Por trás de tudo isso há Satanás instigando esse tipo de comportamento para trazer o quê? Destruição. Hoje nós estamos numa sociedade onde a vida humana não vale nada. Você sai de casa, pega uma espingarda para matar uma rolinha, para matar a fome da sua família. Se pegar você, é crime inafiançável. Você mata um ser humano. Se ninguém descobriu que foi você vai para o enterro. E ali você vai para o enterro, para o cemitério, levando aquele que você tirou a vida. E depois se apresenta com um advogado primário e tal, enfim. Você se liberta de qualquer pena. Veja que mundo distorcido nós estamos vivendo. Mas para o nosso Deus, que é o Deus de justiça, que contempla todas as coisas, não há nada encoberto que não seja revelado. Essa é a consciência que nós temos. Nós não temos que nos esconder de Deus, não temos que ter medo de Deus, mas temer ao Senhor é ter o entendimento de que Deus, na sua infinita bondade e misericórdia, Ele deixou o seu trono de glória e veio nos acudir, Ele veio nos socorrer, trazendo para nós solução e sentido para a nossa existência. Quando você descobre isso, você passa a entender que o seu semelhante é igual a você em tudo. E você precisa entender que você precisa ter muitas vezes resiliência em lidar. Por que fulano teve esse comportamento tão reprovável? Por que ele teve essa explosão de estresse, de malcriação e tal? E você passa a compreender essas pessoas, entendendo que você também é suscetível a esse mesmo tipo de comportamento. Não fora a presença do Espírito Santo de Deus que em nós habita, meus irmãos, nós seríamos iguais. Mas infelizmente, por nossa misericórdia e pela graça de Deus, nós temos essa oportunidade de termos o próprio Deus assumindo que Ele é o nosso paráclito, é aquele que está ao nosso lado. Ele diz: eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. E tudo aquilo que Ele coloca à nossa disposição para nós enfrentarmos essa batalha é suficiente para que nós sejamos mais do que vencedores. Porque, afinal de contas, Jesus já nos garantiu a vitória na cruz do Calvário. Nós não temos que lutar pela salvação, mas temos que sermos leais e firmes no propósito de servir a Deus a partir daquilo que Ele orienta para a vida de cada um de nós. Que Deus nos abençoe. Amém. O dia começa, luz no horizonte, sigo o caminho. Deus é a fonte, na vida em frente, tudo pode mudar, mas eu confio, Ele vai guiar. Deus está comigo, sempre ao meu lado, eu não tenho medo, estou amparado. Montanhas tão grandes, marés que se erguem, mas minha fé nunca se perde. No silêncio eu ouço a voz do Senhor, me dando força, sinto seu amor. Deus está comigo, sempre ao meu lado. Eu não tenho medo, estou amparado. Montanhas tão grandes, marés que se erguem, mas minha fé nunca se perde. No silêncio eu ouço a voz do Senhor, me dando força, sinto seu amor.
sempre ao meu lado. Eu não tenho medo, estou amparado. Programa Palavra da Verdade. Estamos já chegando ao término de mais um programa Palavra da Verdade, já agradecendo a todos os nossos ouvintes, todos que estão ouvindo a Rádio Cultural FM 96.3, também pelos canais aí, pelos aplicativos da Cultural. Mandar um abraço especial para a irmã Alexandrina, ali em Gamileira, está na escuta do programa. Também parabenizar a Igreja Ágape pelos seus 2 anos de existência e pelo culto que teve ontem, tantos irmãos que estavam presentes ali na rua Samuel Ramos, né? Samuel Ramos. O Som da Terra estava presente, foi um trabalho muito assim especial. Mandar também um alô para Djalma Pereira, e Teotônio também, que nós fomos para o seu aniversário hoje, junto com o grupo do Café com Fé. Vamos prestigiar lá o aniversário de Djalma Pereira, lá na Serra da Passira. Um abraço a todos vocês que estavam presentes ali no aniversário de Djalma. O Galvão que está ligado no programa, e eu fiquei de dar um alô para ela, é Rosa da Sil. Ela deve estar no Recife, mas está ligada no programa. Eu quero também mandar aqui um abraço à minha amiga, deixa eu ver aqui quem tá, é muita gente aqui, a dona Margarida de Pitombeira. Eu quero mandar também um alô aqui para Lula e Carminha também. Deixa eu ver outra pessoa aqui, Eurides da geladeira, conserta a geladeira naquele beco ali, ele tá ligado no programa. Matriz, né? É Beco da Matriz. Nelson da Pizzaria, e também o doutor Fernando Amorim, ele também tá ligado no programa. E eu quero também, lá para Carpina, Patrício e Andresa de Carpina, tá ligado no programa. Olha aqui, tem um casal também em Curitiba, Sandro, Roberto e Regina. Todo domingo eles estão ligados no programa Palavra da Verdade. Em Curitiba também temos em Araucária o pastor José Maria de Almeida, receba nosso abraço. Eu gostaria também de nominar alguns ouvintes, até porque eu fiz um agradecimento generalizado, e alguns pediram para que eu citasse seus nomes. Carlos, lá da Rua C, né, nós queremos transmitir o nosso abraço. Delega, nossa amiga ali que tem uma mercearia na Rua A, do bairro João Ernesto. Naí, minha prima, que mora ali na Rua do Cotovelo. Jaci Guidinha também na Rua A. Lá na Nadege, ela teve um problema de saúde recente, mas Deus teve misericórdia, trouxe Nadege ao nosso convívio, ela está se recuperando. Olavo e sua esposa também, que tem um restaurante ali na Rua A. E todos os outros, Antônio de Tereza lá no Alto São Sebastião, Igreja Batista Ágape também. Estamos muito alegres porque ontem tivemos a oportunidade de estar comemorando o 2º ano de aniversário da nossa congregação. Que Deus abençoe a todos vocês e que estejam realmente sentindo a presença de Deus em suas vidas. Fazer um convite também aos nossos ouvintes. É o aniversário da Igreja Batista Memorial, né? Pastor Clodoaldo também. São... Rapaz, eu não me ocorre agora. Eu sei que é aniversário, e quem vai estar pregando ali aqui é o pastor Edmilson Monteiro. Edmilson Monteiro. Infelizmente a gente vai estar presente, né? Que temos um compromisso para Carpina, né? Próximo sábado. Sentir o mundo ao meu redor, ao sentir nada vi que pudesse ser real, nada vi. Maravilhoso Deus e eterno Pai, nós queremos, Pai, tributar a Ti a nossa gratidão por mais esse programa, por mais essa oportunidade, Pai, de transmitirmos a Tua palavra, essa palavra que liberta, que transforma,
que ela venha, amado Deus, reverberar em cada mente e coração que foi alcançado por ela, Pai, e possa produzir, Senhor amado, frutos de arrependimento, de dedicação, que nós tenhamos um mundo melhor a partir de vidas transformadas pelo Evangelho de Jesus Cristo. Continua nos iluminando, a mim, Pai, teu servo Galvão, teu servo Elierquim, e, amado Deus, que nós possamos também, junto com nossas famílias, sermos, amado Deus, e continuarmos sendo bênçãos na tua obra. Permanece conosco, continua nos abençoando, Pai, nos dá uma semana de paz na tua presença, e a todos os nossos ouvintes, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Você ouviu na Cultural FM o programa Palavra da Verdade. Direção Elierquim e Roberto Galvão. Essa é mais uma ação evangelizadora da Igreja Batista de Limoeiro. Programa Palavra da Verdade. Vai dar tudo